noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais relatos de terror para vocês. Mas antes de irmos para o primeiro relato de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, fazer o quê? Compartilhe com seus inimigos e aproveita de quebra se vinga deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, apertando o sininho na opção todas. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Sem mais delongas, bora para o primeiro relato de hoje. Relato esse do grupo Casos de Lobisomem, por Everton de Oliveira Santos. O relato está sem título, mas depois a gente vê isso. Boa noite! Vou contar um relato que não sei se foi sorte ou azar, mas vou contar o que aconteceu comigo e depois com o meu pai e meu irmão. Bom, eu moro em Maceió, Alagoas, em um bairro chamado Benedito Mendes 2. Lá é uma região muito grande, com mais de 200 mil pessoas. Em um certo dia, estava eu e meu primo e nossos amigos brincando de polícia e ladrão do lado da onde o meu primo mora, que é de frente para a mata. E lá tem um rio bem grande. Aí já eram umas 19 horas da noite, quando nós estávamos brincando, eu, ele e outro amigo nosso. Fomos nos esconder. Quando nós vimos lá no meio do rio bolas de fogo, duas, bem grandes. E era rápido, muito rápido mesmo. Nós pensamos na hora que era alguém brincando com fogo, mas vi aquelas bolas de fogo batendo uma na outra. Aí eu me lembrei que minha mãe disse que se um dia eu visse duas bolas de fogo na mata ou em qualquer lugar escuro, que não era para mim falar palavrões e nem acender lanternas, fósforo ou algo do gênero e se afastar o mais rápido possível. Aí eu, meu primo e nosso amigo saímos correndo. Foi muito louco, quem já viu sabe essa sensação. E a outra coisa que aconteceu no mesmo dia foi que meu pai e o meu irmão, os dois estavam bebendo na porta de casa. Bom, mas isso já era umas meia-noite. Aí meu pai falou, né? Eminho, você tá vendo aqueles dois cachorros? Eles são muito grandes. E na hora meu irmão pensou que eram dois pastores alemães, mas não era. Meu pai nos contou e disse que eles de 4 patas eram maior do que um container de lixo. Aí, um daqueles cachorros grandes entrou em uma rua bem rápido. Aí, né, meu pai chamou o meu irmão para entrarem os dois para dentro de casa. Depois meu pai falou que ele fechou a porta do nada. E lá estavam os dois cachorros, cheirando e colocando o focinho na brecha debaixo da porta. Meu pai disse que aquilo fedia a cachorro molhado e também a carniça. Ele falou que pegou álcool e derramou na brecha da porta.
Aí, depois de um tempo, eles saíram uivando. Ele também disse que tinha certeza que se tratavam de 2 lobisomens, pois nunca tinha visto na vida dele cachorros daquele tamanho. Isso aconteceu em 2009. Muito obrigado e desculpa se eu errei algo. Não errou, deu para entender muito bem. Bom, eu também acho que se tratava de lobisomens. E vocês, meus aterrorizados, o que acham? Deixem suas opiniões no comentário desse vídeo. Agora, sem mais delongas, né? Vamos para o próximo relato de hoje, que também é do grupo Casos de Lobisomem do Facebook, um ótimo grupo, por sinal, por Cláudio Espin Citrino. Bora lá, galera? Sempre fui um aficionado por histórias e casos do interior do nosso país. Os antigos sempre compartilhavam lendas e crendices populares, mas que no fundo a maioria das pessoas já ouviram algum relato a respeito. Esse que vou narrar hoje eu ouvi de um senhor natural de Ourinhos, ai minha terra, interior de São Paulo, bem próximo da divisa com o estado do Paraná. O nome dele é Dirceu. Ele já é aposentado e faz uns bicos campinando quintais para ganhar um dinheirinho a mais e ajudar nas despesas de casa. O assunto surgiu quando ele já tinha terminado praticamente uns 80% do serviço e me pediu fogo para acender um cigarrinho de palha que ele trazia atrás da orelha. Acendeu o dito cigarro, sentou em um banquinho no meu quintal e então puxou o assunto. Eu tenho 2 cachorrinhos, terriers, que são muito ativos. Latem muito para estranhos e para animais que não sejam de nossa casa. Ele riu, achando graça na valentia dos 2 e comentou: eu já tive um cachorrinho assim como esses do senhor. O nome dele era Pitoco, valente demais, e isso foi o motivo do seu fim. Eu fiquei curioso e perguntei para ele o que houve e se ele havia se metido com algum cachorro, maior. Ele deu uma tragada forte no cigarrinho de palha, soltou a fumaça e me disse, olhando ao longe, se meteu com coisa muito pior. Eu me interessei pela conversa e dei corda para ele continuar contando. E então ele me disse que lá pelos idos da década de 40, ele e a família moravam em uma colônia de fazenda de um cafeicultor da cidade, ali mesmo de Ourinhos. Um morador foi embora, de volta para o seu estado de origem com a família. E logo, o fazendeiro arrumou uma outra família de empregados, visto que a fazenda não poderia ficar sem. E estes eram imigrantes portugueses. O casal tinha 2 filhas e 3 filhos. Entre os rapazes, ele disse que havia um chamado Benjamin. Dos homens, era o filho do meio. Benjamin era um moço de estatura alta. Era magro e um tanto quanto pálido. Era tímido e de pouca conversa. Tirando o período que ele ajudava a irmã e o irmão mais velho juntamente com os pais na roça, ele sempre ficava em casa.
Curiosamente, após a nova família de colonos se mudarem para a fazenda, em noites de lua cheia, ninguém conseguia dormir em paz por lá. Os cachorros das famílias de moradores da fazenda sempre ficavam agitados, latiam e corriam a noite toda, perseguindo algo que surgia sempre ao cair da noite e que sumia na escuridão, correndo e grunhindo, com aquele fuzuê de vira-latas atrás, e entre eles o cachorrinho do senhor Dirceu, o Pitoco. O fim do cachorrinho se deu em uma noite de lua cheia, onde após alguns episódios em luas anteriores, o pai do senhor Dirceu, prevendo que algo de ruim poderia acontecer, carregou uma espingarda cartucheira e disse: se hoje alguma coisa aparecer, nessa noite eu vou atirar. E então a noite caiu. Já era tarde. As luzes das lamparinas das casas, quase todas apagadas, deitavam cedo, porque na roça o serviço começa assim que o galo canta. E não demorou muito, a cachorrada começou a baderna. Veio de uma capoeira de mato que ficava para cima do mangueirão do gado um vulto preto a galope. E a cachorrada, como sempre, caiu em cima, igual um bando de loucos, e entre aquela bagunça toda, dava para perceber que os cães recebiam revides e avanços, quando, em um grito seco, um deles se calou. A perseguição passou por um pomar e, ao apontar em um gramado em frente às casas, no escuro ouviram o tiro da espingarda do pai do senhor Dirceu, que dispersou a horda de cães. Mas ainda assim, o vulto preto seguiu correndo sozinho e sumiu no mato. Ao clarear do dia, a comoção tomou conta da casa do senhor Dirceu, que na época era apenas um menino. O grito que escutaram na noite anterior foi do Pitoco, o cachorrinho do senhor Dirceu, que foi encontrado sem vida por um morador da colônia da fazenda, com a garganta despedaçada. 2 dias após o episódio, da mesma maneira que chegaram, a família de imigrantes portugueses acertou as contas com o patrão e foram-se embora. Partiram sem deixar rastros. A única coisa que deixaram em alguns moradores mais antigos da fazenda foi a lembrança que jamais seria esquecida. O filho do meio, o Benjamin, indo embora com a família usando um par de muletas, pois, segundo a sua irmã mais velha, ele teria sido atingido durante uma caçada de perdiz com o irmão mais velho e o pai. O fato é que ninguém nunca ali da fazenda, em nenhum momento durante a passagem deles pela colônia, viu algum deles caçando ou portando arma de fogo. Realmente, né? É muito suspeito, meus aterrorizados. E aí, o que vocês acharam da história de hoje? Bem,
Deixem suas opiniões nos comentários, lembrando de sempre manter o respeito quando forem comentar. Meus amores, antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, eu quero deixar um recadinho, como sempre faço aqui para vocês. O super chat, o super stickers e o valeu demais já está ativado no canal Angel Black Contos de Terror. Se você quiser ajudar o canal sendo um colaborador ou um patrocinador, a hora é agora. Você também tem a opção do Pix. O Pix que eu chamo, carinhosamente de Lobix, por causa, dos nossos queridos licantropos. A chave do mesmo é lusonjavermelha@gmail.com, mas também estará anexado na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. E tudo que vocês vierem a fazer pelo canal, eu desejo do fundo do meu coração, apesar de estar muito grata a vocês, que Deus multiplique na vida de vocês, vezes 1000, vezes 1.000.000, que vocês tenham muita mesma fartura nas suas vidas. Bom, bora para o próximo de hoje, que também vem do grupo Casos de Lobisomem, lá no Facebook, por Adriana de Paula. Nome do relato: Noites Infernais. Bora lá? A única coisa tão inevitável quanto a morte é a vida. Charles Chaplin. Mamãe, eu tive um pesadelo. Posso dormir com você? Oh, minha filha, claro que pode, mas já passou, você apenas sonhou. Não precisa ter medo de algo que não passou da sua imaginação. Agora, vamos dormir? Que saudades dessa época. Eu tinha apenas 10 anos de idade e minha mãe tinha razão. Era apenas fruto da minha imaginação, aqueles sonhos ruins. Mas os meus medos eram reais, o que me impedia de lutar contra aqueles monstros de mentirinha. Em 1988, mudamos, minha mãe e eu, para nossa nova casa. Papai havia acabado de comprá-la e quitá-la. Porém, morreu uma semana antes de nossa mudança. Ele estava pintando o topo do segundo andar, do lado de fora da casa, quando a corda que o sustentava se rompeu. Sua cabeça chocou-se contra uma pedra logo abaixo, que fez espalhar pedaços do seu cérebro longe. A perícia não soube explicar ao certo o motivo do acidente, já que todo o equipamento parecia estar em perfeito estado. Mamãe passou a se vestir de preto em sinal de luto. Confesso que ela mudou muito também em seu comportamento. Ela estava ficando cada vez mais agressiva e sem paciência comigo. Chorava pelos cantos da casa e mal comia e ia emagrecendo muito. As coisas na nossa casa nova eram um tanto bizarras. Os antigos moradores deixaram para trás inúmeros quadros com o retrato de Charlie Chaplin,
um grande humorista do cinema mudo. Inclusive em meu quarto havia um na parede, acima da cabeceira da minha cama. A casa era de 2 andares e os quadros do finado artista ficavam espalhados por todos os cômodos, concentrando a sua maior parte sobre a parede, entre a escada, os corredores dos quartos e os próprios quartos. Confesso que me incomodava um pouco, pois as obras pareciam um pouco macabras. O rosto de Charlie Chaplin parecia ser pintado de uma forma sombria. Minha mãe estava cansada. Passou a tomar seus comprimidos para dormir. A primeira noite na nova casa ficamos sem energia e chovia muito forte lá fora. Como tínhamos acabado de nos mudar, ainda havia caixas de papelão espalhadas por todos os lados. No meu quarto havia algumas ainda lacradas. Os homens que nos ajudaram na mudança apenas montaram minha mesinha de fazer lições de casa ou para leituras. Tinha também uma cadeira que eu sempre deixava de frente para essa mesa. Havia uma vela acesa em cima daquela mesa, já que faltava energia. O som dos trovões e os flashes dos relâmpagos me deixavam com medo. Porém, sabia que a minha mãe não andava muito bem. Estava sempre de mau humor. Seria melhor não incomodá-la e ficar quietinha lá no meu quarto. Acabei adormecendo por algum tempo, mas fui pega com um susto de um estrondo alto de trovão. Escorei um pouco na cabeceira da minha cama e reparei que a cadeira que eu havia deixado de frente à minha mesinha não estava mais no seu lugar, mas sim do lado da cabeceira da minha cama. Lembro-me que eu não havia deixado ela ali. Talvez minha mãe tenha perdido o sono e veio me ver e tenha ficado ali sentada me vendo dormir, pensava eu. Não perguntei nada a ela, pois naquela manhã mamãe acordava ainda mais agressiva e sem paciência. Estava nervosa com a bagunça toda que tinha para arrumar. Eu perguntei se aqueles quadros permaneceriam por lá, pois me assustavam. Mas ela me deu uma má resposta. Está na hora de você dar um basta nessas suas loucuras. Tudo te assusta? Tudo te dá medo? Tudo tem que perder o sono? Já estou cansada desses seus mimos. E só porque te assusta os quadros vão ficar aonde estão. Para você aprender a encarar os seus medos de frente. Agora, trata de me ajudar. Fiquei em silêncio. Ela não era daquele jeito, muito pelo contrário. A morte do papai afetou muito ela. E eu pagava todos os dias com aquele comportamento cada dia pior. Eu vivia um pesadelo naquela nova casa. Casa enorme, sombria, com aqueles quadros diabólicos e a amargura da minha mãe. Na segunda noite, eu me sentia muito cansada. Havia ajudado a mamãe com os móveis e a decoração. A energia funcionava normalmente. E eu, assim que me deitei exausta, logo apaguei. Caí no sono. Mas novamente acordei no meio da madrugada. Naquela vez com o meu próprio tombo. Eu caí da cama e esbarrei em algo pontiagudo, sei lá, e acabei me machucando feio. O meu braço esquerdo. Eu sangrava muito
e corri para o quarto da minha mãe, que com muito custo acordara. Ela pegou seu kit de primeiros socorros e me fez um curativo. De poucas palavras, ela me deixou lá no meu quarto e viu que novamente a cadeira estava ao lado da cabeceira da minha cama. E não perdeu a oportunidade de me dar uma bronca por ter me machucado por causa daquela cadeira ali, fora do lugar. Logo vi que não era ela. Então, quem a deixou ali, o objeto, ao lado da minha cama? Comecei a sentir mais medo daquela casa. Sem sono, acendi a lâmpada do meu quarto e analisei melhor um dos quadros, o qual estava na parede, acima da minha cama. Charlie Chaplin estava ao lado de um cachorro e olhava fixamente para quem olhava ali o seu retrato. Ouvi então passos na escada, como se alguém estivesse descendo. Achando que fosse minha mãe, resolvi ir até a cozinha para beber um pouco de água. Mas estava tudo escuro. Acendi as luminárias e prestei atenção em outro quadro, que ficava no centro da parede da escada. Desta vez era Charlie Chaplin descendo uma escada. Fui até a cozinha, mas não havia ninguém ali. Ao terminar de beber um copo d'água, uma faca caiu ao chão. Sozinha. Saí dali correndo, mas preferi evitar contar para a mamãe. Na terceira noite, as coisas pareciam piorar. Acordei sob uma poça de sangue sobre meus lençóis. A minha cadeira, que mais cedo me certifiquei de deixar no lugar, novamente estava ao lado da minha cama. Após ir ao hospital e fazer um novo curativo, a enfermeira me perguntou se minha mãe estava bem, pois ela achava aquela minha ferida no braço muito parecida com um corte feito por uma faca. Com aquilo na cabeça, decidi, na próxima noite, trancar a porta e até as janelas. E foi o que fiz. Sei que minha mãe não estava bem, mas jamais acreditava que ela faria algum mal a mim. Antes de dormir, certifiquei-me novamente que a cadeira estaria de frente para a mesinha. Acordei às 3 da madrugada com um barulho estranho no meu quarto. Eu, que cobria até a cabeça, levantei-me lentamente para averiguar de que barulho seria aquele. Peguei minha lanterna e vi a cadeira no meio do caminho, entre minha cama e a mesinha. Cobri todo o meu rosto novamente e tentei ganhar fôlego. Era a pior situação de medo já vivida desde então por mim. Em um ato de coragem, retirei novamente as cobertas do meu rosto e liguei novamente a lanterna. As portas e janelas estavam intactas e a cadeira não estava mais no meio do caminho e nem de frente à mesinha. Senti então um ar quente sobre meu pescoço e ali, ao lado da minha cama, estava a cadeira. Olhei lentamente com a lanterna e projetei a luz, e na cadeira havia um homem sentado. Era um homem muito alto que vestia um terno muito parecido com o do Charlie Chaplin e que estava lá nos seus quadros. Em sua mão esquerda segurava uma bengala e na outra uma faca. Congelada com o que eu estava vendo, velando meu sono todas as noites, clareei a luz sobre seu rosto. O homem usava uma cartola,
Seu bigode era grande e curvado, sua pele pálida e sua boca toda costurada. Ele me olhava com maldade. Pegou então a sua faca e cortou o costurado de sua boca. Após fazer isso, vomitou pura terra seca. Saí dali, correndo em direção ao quarto da minha mãe. Aquilo não era mais pesadelo. A porta do quarto dela estava trancada. Gritei e bati na porta inúmeras vezes, mas lembrei que seus remédios para dormir eram bastante fortes. Fiquei ali, parada, sentada no chão por alguns instantes. Mas o tempo de paz foi curto. Logo a minha cadeira fora arremessada contra a parede do corredor. A força de como o objeto foi jogado era tão forte que pouco se sobrou do mesmo. Houve alguns segundos de silêncio, até eu ouvir passos fortes sobre o assoalho. As pilhas da lanterna que eu utilizava estavam ficando fracas, fazendo que eu enxergasse pouco do que ali surgisse. Os passos ficavam cada vez mais próximos de mim e novamente comecei a ver a sombra negra daquela figura alta, usando terno e chapéu escuro. Uma mão apoiando sobre uma bengala e a outra segurando a imensa faca de cozinha. Quando aquele ser quase pôde me tocar, a porta do quarto da minha mãe se abriu e ela me pôs para dentro. Rapidamente trancou a porta do lado de dentro. E do lado de dentro da porta havia uma imensa cruz desenhada, com algo vermelho similar a sangue, mas eu não quis questionar se de fato era aquilo mesmo. Ela dizia para eu não me preocupar mais, pois ele não podia entrar ali e que estávamos protegida. De início, aquele homem começou a rosnar, gritar e até bater na porta, quase a arrancando. Seus passos fortes se distanciaram com o barulho de sua bengala no assoalho. Ouvia-se no quarto ao lado objetos de decoração e móveis sendo lançados pela parede e ao chão. Logo, algo muito forte, parecido com um vento forte, passou pelo corredor, devastando todos os objetos presentes. Não parecia mais algo humano, derrubando tudo que ali havia. Foi a pior noite de nossas vidas. Ninguém nos avisara sobre o passado daquela casa. Perdemos a paz desde que nos mudamos para lá. Logo silêncio pairou novamente sobre toda a casa. Passando horas, minha mãe e eu acordadas, esperando, amanhecer. Eu acabei cochilando um pouco e acordando já com a luz do dia. Mamãe tomava seu banho de banheira matinal, o que era sagrado. Pensei em escovar os dentes. O box da banheira estava aberto e foi inevitável não ver aquela água que minha mãe tomava banho, cheia de sangue. Ela estava sentada na banheira, se ensaboando. Estava de costas para mim. Vi suas costas cheias de feridas, algumas tão profundas que dava para ver sua carne quase exposta para fora. Ela chorava em silêncio, até eu derrubar uma saboneteira sem querer e ela me pegar de surpresa observando. A princípio, mamãe ficou agressiva. Dizia que não era para eu estar ali naquele momento. Fiquei esperando ela na cama até que se vestisse. Mas calma, ela me contou que aquele ser a visitava todas as noites, ameaçando me machucar. E implorou para que a matasse aos poucos se necessário, mas que jamais me machucasse. Tudo ficou claro. Aquele homem, aquele ser,
pegava a minha cadeira e velava os meus sonos bem ali do meu lado. E em uma noite que a mamãe estava revoltada e se encheu de comprimidos, ele resolveu não só visitar o meu quarto, mas me machucar com sua faca, me derrubando em seguida da cama para que a mamãe pensasse que fosse só um acidente. Abrimos a porta do quarto bem devagar e nos deparamos com diversos objetos e móveis caídos sobre o chão. A única coisa que estava intacta ali eram os quadros, e todos em seus devidos lugares, Charlie Chaplin, em seus diversos retratos e poses, e um cabideiro do qual estava pendurado um terno com suas mangas estendidas e um chapéu em seu topo, que nos assustara. Abandonamos a casa no mesmo dia, com móveis quebrados e tudo. Fomos morar na fazenda da minha avó, mãe da minha mãe. Depois nunca mais vimos aquele homem infernal. Alguns anos mais tarde, pesquisei na internet mais sobre aquela casa. A imprensa divulgara uma história trágica de uma mãe e um filho que sofria de esquizofrenia. Ele era obcecado por Charlie Chaplin. Todos os dias assistia seus filmes mudo. Comprara todas as cópias de seus retratos, desculpem-me. Comprara também roupas e chapéus, similares aos do artista. Porém, o rapaz era muito agressivo também e gritava muito durante as madrugadas, o que fez sua mãe cansar daquela situação e envenenar seu chá em uma manhã, livrando-se daquele filho problemático. Após poucos goles de chá, o homem cai sobre o chão desacordado, derrubando talheres e facas. Sua mãe havia arquitetado tudo muito bem antes de pôr em prática aquele homicídio. A cova no quintal estava aberta em um canto cheio de arbustos, o arrastando até lá sozinha. Em seguida, para evitar que o rapaz não estivesse morto, de vez, a mulher encheu a boca de seu filho com terra e em seguida costurou-a. E ao se levantar para finalizar o seu macabro plano, o rapaz abriu os olhos, retirando da sua cintura uma faca, das quais caíram consigo ao chão da cozinha. Uma faca na perna antes da perfuração fatal que matou sua mãe. Em seguida, morreu ao lado da mãe, banhada em sangue. Segundo várias pesquisas de vários sites diferentes, esta é a história do passado daquela casa. Minha mãe acha que a morte do papai tem a ver com tudo aquilo que aconteceu de sobrenatural na casa. Não conseguimos vendê-la. Dizem que vândalos e andarilhos a invadiram. Resta saber se o espírito daquele homem ainda habita por lá com o seu terno e chapéu e sua bengala e seu rosto pálido com o seu bigode curvado e a sua faca em uma das mãos. Autoria desconhecida. Que macabro! E aí, o que vocês acharam, meus aterrorizados? Pesado, né? Mas deixe as suas opiniões nos comentários desse vídeo. Eu achei macabro demais. Bom, meus amores, esse é o último relato de hoje. Se você caiu de paraquedas aqui
e é a sua primeira vez, se inscreve aí no canal. Vem fazer parte dessa família aterrorizada você também. Será uma honra ter você aqui conosco. Peço para todos vocês não esquecerem de deixarem o like. O seu like me ajuda muito o canal. E é isso, peço também que vocês compartilhem. Também ative o sininho das notificações. Se vocês tiverem casos, histórias e relatos, podem estar mandando por e-mail do canal para a gente estar compartilhando com todos que por aqui passarem. E se por acaso quiser manter a discrição, não se expor e nem expor os outros envolvidos no relato que você venha me mandar, não se preocupe, eu garanto o seu anonimato. O e-mail do canal para você estar enviando os seus relatos é lusanjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e estará anexado também na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo você vai achar muita coisa interessante. Dá uma fuçadinha lá que você vai achar muita coisa legal. Canais que recomendo, link de WhatsApp criado por uma inscrita muito querida para vocês interagirem. Eu estou sempre lá. Link do meu Instagram, link da página do canal, link do meu outro canal Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral, um canal criado para nossa elevação espiritual. E eu espero vocês lá, de braços e coração aberto, tá bom? Quero agradecer a todos os canais parceiros, quero agradecer a todos os grupos e páginas do Facebook por me ajudar na criação e divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a todos vocês, meus amores, meus aterrorizados. Sem vocês, o sonho do canal Angel Black Contos de Terror não estaria se tornando essa doce realidade. Muito obrigado mesmo por cada coisinha que vocês fazem pelo canal, pela ajuda, pelo compartilhamento, pelo tempo e pelo carinho dedicado a mim, tá bom? E é isso, meus aterrorizados. Se vocês querem ver mais vídeos, tem várias playlists no canal. Dá uma fuçada que você vai achar relatos de arrepiar o pelinho do sovaco. Bom, logo teremos live. Vou parando por aqui, deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês. Vocês moram aqui dentro e não pagam aluguel. Amo vocês demais. Boa noite, meus aterrorizados. Até o próximo vídeo. Tenham bons sonhos. Tchau, tchau. Fui!